A nossa grande dúvida, quando a gente pensa em negócios, sempre foi por que as empresas dão certo. Todo mundo pesquisa isso, todo mundo quer saber. Se eu disser a vocês, gente, vai vir aqui uma pessoa falar, um cara que tem uma empresa gigantesca, assim, você vai ficar empolgado para assistir. E se for da sua área, você vai ficar alucinado. Não, eu tenho que ouvir o que aquele cara vai dizer. E antes de começar a Escola do Empreendedor, quando eu ainda estava na graduação, querendo entrar no mestrado e tentando pensar no que pesquisar, eu ouvi uma vez um professor dizer: todo mundo pesquisa porque as empresas dão certo. Só que por que as empresas quebram? Por que dá errado? Porque, na verdade, saber o que dá certo é muito bom, porque nos ajuda a corrigir ali, melhor dizendo, a seguir um caminho de sucesso, vamos dizer assim. Mas porque as empresas quebram, nos ajudam a evitar armadilhas, a evitar obstáculos que outra pessoa já fez. E se a gente for ver os dados que existem em várias instituições, a gente vai ver que, normalmente, as empresas no nosso país, elas quebram nos 5 primeiros anos. E talvez você diga: Alexandre, mas a minha empresa tem 20. Mas a minha empresa tem 30. Mas a minha empresa tem 5, já passou. Mas a minha empresa tem 10. É verdade. 80% quebra nos 5 primeiros anos. Mas dessas 20% que ficam, muitas delas estão quebradas. E os empreendedores não perceberam ainda. Muitas dessas empresas estão lutando, estão no respirador ali, tentando sobreviver. E eu não percebi ainda. Por vários motivos. Porque eu peguei um dinheiro e coloquei lá, e aí me deu um fôlego de um tempo, porque eu inventei uma coisa, porque eu inventei outra, porque eu dei um jeito de ajustar aqui as finanças, porque dei um pico de venda, eu me animei, depois caiu, mas eu fiquei preso àquele sucesso do passado. Por vários motivos. Mas o fato é que se uma empresa ela não é autônoma financeiramente, e se ela não é autônoma do ponto de vista de gestão, ela ainda tem que ralar para dizer que ela não quebrou. Pode ter 50 anos, mas ela tem que ralar para dizer que ela não quebrou. E aí, baseado nisso, eu fiz a minha primeira pesquisa como pesquisador em administração com esse título: Por que as empresas quebram? E o resultado dessa pesquisa é a Escola do Empreendedor. Por isso que eu resolvi hoje, nessa comemoração de 5 anos de negócios inteligentes, trazer isso aqui. E eu comecei a construir hipóteses. Na ciência, a gente cria hipótese para tentar refutar ou confirmar. Então, eu comecei a pensar em hipóteses. Por que as empresas quebram? E aí eu comecei a pensar, bom, provavelmente pode ter alguma herança genética. Eu comecei por um caminho bem... Talvez existem pessoas que geneticamente... Não tem aquela história, líder se faz ou líder já nasce? Geneticamente, talvez essas pessoas já nasçam com capacidade de empreender e outras não. Então, quem não nasceu vai quebrar. Não tem nenhum exame para saber, mas era bom a pessoa já saber para a pessoa não ficar tentando, né? Se a minha herança genética não ajuda, mas faz tempo que eu fiz isso, eu era boizinho, viu? Então não leve em consideração alguma. Depois eu fui pensar, não, talvez seja classe social. Quem tem grana estudou mais, quem tem grana tem um capital para investir, quem tem grana tem mais conhecimento, e por isso essas pessoas, talvez, elas tenham mais sucesso. Quem está uma classe social menor, tende a quebrar. Depois eu pensei em gênero. Olha que preconceituoso, né? Será que homens fazem mais sucesso ou será que mulheres fazem mais sucesso? Será que os homens quebram mais ou será que as mulheres quebram mais? Depois eu fui para a idade. Depende da idade que começa. Quem começa muito novo, tende a uma coisa ou outra. Quem começa mais velho, tende a uma coisa ou outra. E para tudo tem explicação, né? Quem começa mais velho, quebra porque já não tem mais tempo e energia. Ou quem começa mais velho, dá certo porque tem mais maturidade. Aí eu fui para a região geográfica. Não, talvez em algumas cidades, em outras não, em alguns estados. Depois eu fui para nível de formação. Não, quem quebra é quem não tem ensino médio. Depois eu fui para a família. Opa, então é isso aí. Se o cara tem alguém na família que é empreendedor, ele vai conseguir ser empreendedor. Se não tem, não vai. Depois eu fui para a experiência profissional. Talvez seja sobre experiência. E eu falando, vocês já sabem, já percebem que nenhuma desses pontos são reais.
Porque vocês conhecem, em todos esses pontos, pessoas de um jeito e de outro que quebraram e que deram certo. Por exemplo, idade. Vocês conhecem pessoas que começaram a empreender mais tarde e que quebraram. Conhecem pessoas que começaram a empreender mais tarde e que fizeram sucesso. A mesma coisa com o mais novo. Gênero, a mesma coisa, experiência. E aí eu descobri que nada disso estava correto. Todas as tentativas frustradas. Como é que a gente sabe disso? Através de estatística. Você faz pesquisa com empreendedores que quebraram e com empreendedores que ultrapassaram os 5 anos de vida, e aí você vai ver estatisticamente se alguma dessas questões fazem sentido. E aí, no meio dessa grande dúvida, que é uma tristeza para um pesquisador, chegar aqui e descobrir que nada foi, quer dizer, joga tudo fora, né? Eu encontrei um dado totalmente sem sentido. Um dado totalmente fora do que se pensava, assim. Eu comecei a perceber, depois, olhando tudo, que esses que quebraram, eles tinham uma coisa em comum que não estava previsto por nós. Totalmente anti-intuitivo. Eram pessoas com altíssima competência profissional. Como é? É. As pessoas que quebravam, geralmente, elas sabiam muito do seu negócio, da sua área de atuação. Muito, 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 muito. Então, você tem, por exemplo, um mecânico, e vocês conhecem esse mecânico que eu vou falar, cada um é um diferente, mas vocês conhecem, que você chega com o seu carro e você está a um quarteirão de distância, e quando você estaciona, ele diz, rapaz, quando você estava passando ali, eu percebi que tal coisa não está bom não, tem que trocar, viu? Não precisa nem dizer o que você veio fazer, eu já sei. Meu irmão, esse cara é fera. Mas o negócio dele não evolui. Às vezes pode ser um dentista, que é o não, para mim, tratamento dentário é com fulano de tal. E aí você diz, pô, mas o cara é o melhor da cidade e ele não consegue evoluir a clínica dele. Ou quem trabalha com comércio, pô, fulano é um vendedor extraordinário. Ele vende, que não é brincadeira não, mas é toda hora enrolado, dando errado, e vai, e cresce, e volta, e não dá certo. O negócio vai porque ele é animado, mas comecei a perceber que as pessoas que tinham muita habilidade técnica em alguma coisa eram aquelas que estatisticamente quebravam. E aí eu endoidei, né? Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Para onde é que eu vou com essa pesquisa? Não faz nenhum sentido isso. E eu fui estudar mais. E eu aprendi uma coisa que muitos aqui já ouviram falar, que é as duas habilidades profissionais que nós temos. A habilidade técnica e a habilidade gerencial. Os empreendedores que têm resultados significativos, porque eu troquei quebra por resultado significativo, porque não quebrar, mas está você tendo que botar dinheiro, pagar a conta sem tempo, sem nada, é um insucesso do mesmo jeito. Resultado significativo são aqueles que, paralelo à sua formação técnica, investem tempo, dinheiro, dedicação à sua atividade, à sua habilidade gerencial. E aí eu comecei a separar aqueles que eram os mais, assim, os que deram o maior pico de tempo, de sucesso, e percebi que todos eles fizeram cursos, fizeram mentorias, participaram de eventos, abdicaram de uma parte da sua formação técnica para investir na sua formação gerencial. Não significa não entender da sua habilidade técnica, não significa não estudar sobre o seu produto, mas significa ultrapassar apenas aquele conhecimento técnico. E aí nós viemos para essa verdade. A maioria dos empreendedores cujas empresas quebram são exímios profissionais em suas áreas de atuação. Todo mundo aqui conhece esse exemplo que eu dei do mecânico. Talvez não seja mecânico o exemplo que você está pensando. Talvez seja outra coisa. Uma pessoa que você diz, cara, fulano é muito bom no que faz, mas ele não dá certo. Ou talvez você esteja pensando, cara, eu sou muito bom no que eu faço, mas tem alguém do meu lado que é medíocre e dá muito mais certo do que eu. Por quê? Por que eu entendo tanto do meu produto, tanto do meu negócio, tanto da minha técnica? O outro nem entende tanto. E ele faz mais sucesso do que eu. Entenda a palavra sucesso sem as complicações dessa palavra, mas sucesso no sentido de resultado.
Por quê? E a resposta é essa. Provavelmente essa pessoa, se for verdade, porque nem sempre a grama do vizinho é real, às vezes é sintética, mas se for verdade, ele, paralelo a estudar o produto, o negócio, tecnicamente aquilo que ele faz, ele se dedicou a estudar gestão. Entretanto, eles ficam focados apenas em desenvolver suas habilidades técnicas, mas estas não são suficientes para construir um negócio rentável. É preciso investir em habilidades gerenciais. E se alguém aqui, que todos são alunos da Escola do Empreendedor, quando eu falo habilidades gerenciais, são 4, vocês já devem saber quais são. Eu estou falando de marketing, finanças, processos e pessoas. É isso. E nós estamos aqui por isso. Nós estamos aqui porque entender do meu produto é fundamental, mas não é suficiente. Você corre o risco de ser o melhor profissional que as pessoas têm pena. Que as pessoas dizem assim, rapaz, fulano tem tudo para ser sucesso. Queria tanto ajudar ele. Você corre o risco de olhar para o lado e ver um grande concorrente fazendo mais sucesso do que você, porque você decidiu que ia abrir mão da sua capacitação gerencial. Esses dias, para ser mais exato, ontem, eu estava dando um trato aqui no Visual, na melhor barbearia de Natal, não sei se vocês conhecem, fica em Petrópolis, no Largo do Atendeu, que é a Cambará Barber. Então, se vocês verem que a minha barba está exatamente alinhada aqui, é culpa de Rodrigo Cambará, que estava aqui, mas foi atender uma pessoa e volta já. Mas Daniela está ali representando. Dá um oi aí, Daniela, para o pessoal ver. E em breve vai sortear aqui uns serviços, viu? Aí vai sair os homens tudo bonitos daqui. E eu olhei para o Rodrigo e disse, Rodrigo, desde o dia X, que eu não me lembro agora de cabeça, em setembro, você deixou de ser um barbeiro para ser um empresário. E é esquisito, né? Qualquer um aqui que eu falar, é esquisito. Como assim? Nesse momento, você precisa investir em habilidade gerencial. Vale para qualquer negócio. Vale para qualquer negócio. E por isso que a Cambará faz parte do grupo de mentorados da Escola do Empreendedor. Bom, mas e aí, por que as empresas crescem? Quebram, eu já entendi. Por que as empresas crescem? As empresas crescem por essa palavra. Produtividade. Nós percebemos ao longo do tempo que as empresas que quebram, elas têm um foco. O foco delas é habilidade técnica. Elas estão focadas em aprender a fazer e não a gerenciar. Portanto, se eu faço, eu não tenho equipe para fazer. Se eu não tenho equipe para fazer, eu não cresço. A conta é simples. E as que crescem têm uma outra dimensão, têm um foco diferente, foco na produtividade. As empresas que crescem, elas estão olhando firmemente para a produtividade. A produtividade, ela pode ter 3 aspectos diferentes. E é exatamente os temas das nossas palestras aqui. O primeiro é a produtividade operacional, que a gente vai conversar já já. O segundo é a produtividade gerencial, que a gente vai conversar no segundo momento. E o terceiro é a produtividade pessoal, que nós vamos conversar sobre ela à tarde. E vocês já me perceberam que existem 3 telas aí com vocês. E a ideia é que vocês façam uma autoavaliação durante essas palestras, nesses 3 aspectos. Na produtividade operacional, gerencial e pessoal. Mas o que é produtividade? Produtividade, a ideia é sair correndo, né? Produtividade é aquela coisa desesperada. E eu sempre gosto de contar a história de Alice, que todo mundo conta a última parte da história. Alguém que conhece a história Alice no País das Maravilhas, levanta a mão aí para ter uma ideia. A sala toda. E todo mundo já ouviu o quê? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. Não é verdade? Só que essa parte é a última parte desse momento da história. Acontece uma coisa antes dessa parte, que é o que nos interessa de fato. E eu quero trabalhar ela com vocês para vocês entenderem por essa metáfora lógica da produtividade. Tem várias versões diferentes, mas uma que está aqui na minha cabeça, ali está no aniversário
De repente ela olha para um buraco, um coelhinho vai correndo, tal, tal, ela olha para o coelho, começa a seguir o coelho, cai dentro de um buraco, quando ela cai no buraco, ela está em outro lugar. No que ela chama nos livros, no filme de Alice, de País das Maravilhas. E ela cai lá e é um local completamente louco. Tem várias coisas que não dá nem para a gente explicar. Algumas pessoas dizem até que aquilo foi uma alucinação, né? O escritor colocou aquilo como se ela estivesse sendo um pesadelo, uma alucinação. Só que tem um personagem, que é um coelho, que é esse que vai caminhando, e ela correndo atrás, que quando ela se cai nesse país, ela limpa assim a calça dela, se levanta, aí olha assim para os lados, tentando entender o que está acontecendo, quando o coelho olha para ela e faz, Alice, com o relógio na mão, temos pressa. E ele começa a correr. E Alice começa a correr atrás dele. Até que no momento Alice tropeça e cai, porque ela está correndo num lugar desconhecido. Ele olha para ela e diz, vamos Alice, temos pressa. Em algumas versões ele está com aquele reloginho antigo, né, que a pessoa segura assim. Em outras ele está com um relojão grande, que ele até tem dificuldade. No desenho animado, no filme é o pequenininho, no desenho é o grandão. E cada vez que Alice para, tropeça, olha para os lados, ele só diz, Alice, temos pressa. Até que ela chega na bifurcação da frase mais conhecida, que é, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. Quando ela chega nessa bifurcação, que ela olha para o lado, o coelho some. O que danado isso tem a ver com a gente, Alexandre? Isso que a Alice vive é o que nós entendemos normalmente por produtividade. É o que você entendia até agora por produtividade. E é o que talvez você fez esse ano todinho, e quando olhou para os lados, caramba, dezembro já. A Alice corre sem saber para onde, sem saber porquê, sem saber para onde está indo, sem saber nem quem é o coelho. Mas ela corre. Só corre. E quando a Alice vê, passou o dia, passou a semana, passou o mês. E aí, de repente, você vê Alexandre falando, pessoal, o negócios inteligentes, você, oxe, já? Mas eu estava agora mesmo organizando, dizendo que minha empresa ia ficar organizada depois do carnaval, e a gente já está em dezembro. Mas foi ontem que eu disse, setembro vai ser o meu mês, e a gente já está em dezembro. A falta de propósito, a falta de estruturação, que é o que nós vamos construir aqui hoje, faz a gente fazer exatamente igual a Alice. Correr, sem saber nem para onde vai, porque são muitos coelhos que existem. Talvez o coelho seja seu boleto, que é muito pesado, de segunda-feira. E você vai dizer, pelo amor de Deus, deixa eu ir ali fora rapidinho resolver o negócio. Você já saiu do seu foco. Talvez seu boleto seja uma questão da vida pessoal, talvez seu boleto seja a equipe, talvez seu boleto, não sei. Mas eu sei que no começo do ano, você tinha um foco, e que por muitos coelhos gritando, bora que nós temos pressa, você decidiu correr. E você chegou aqui em dezembro, achando que foi super produtivo. Você termina o dia assim, hoje eu trabalhei, viu? Aí a pessoa olha para você e faz, tu fez o quê? E você não tem nem ideia. Você diz, rapaz, fiz muita coisa. E se eu lhe encontrar na rua, eu vou dizer, e aí, tudo bem? Você vai dizer, na correria, né? Que correria? Está fazendo o quê? Não sei. Talvez a gente dissesse assim, cara, novembro, qual foi a grande entrega da tua empresa em novembro? O que foi a coisa mais significativa que você fez em novembro? Você vai dizer, e já está em dezembro? Não é isso produtividade. A gente vai ver em cada um dos níveis de produtividade o que é produtividade. E você vai sair daqui hoje focado em ter um 2026 menos corrido, menos desesperador, menos atarefado e mais produtivo. E com isso você vai olhar para os coelhos e vai ignorá-los completamente, porque você vai estar focado no seu propósito. Então vamos lá. Produtividade, então, significa fazer mais, do ponto de vista operacional, fazer mais com o mesmo recurso. Então eu vou visitar meu amigo Roberto, lá em João Pessoa, e faço um cálculo e vejo que eu preciso de 2 horas para chegar lá. Se eu chegar lá em 1h30, eu fui mais produtivo. Eu fiz a mesma coisa com um recurso
menor. A outra opção é a primeira é fazer mais com o mesmo recurso, né? Se nas mesmas 2 horas eu conseguisse ir para além de João Pessoa, conseguisse mais longe. A segunda é fazer a mesma coisa com redução de recursos. Então, eu entrego a mesma coisa. Vamos para um exemplo prático? Eu tenho uma equipe de vendas de 4 vendedores, e aí eu consigo reduzir essa equipe para 2 e consigo ter o mesmo resultado de venda, portanto, eu fui mais produtivo. Essa é a lógica. Tá? E, por fim, que é o sonho total, é eu conseguir fazer mais com menos recursos. Imagine, a primeira opção, eu estou dizendo, eu vou fazer mais com o mesmo recurso. Eu tenho 4 vendedores e vendo 250 mil, com os 4 vendedores eu vou vender 300. Eu estou fazendo mais com o mesmo recurso. O exemplo que eu dei da pessoa dos 600 mil, que eu dei aqui quando eu comecei, a proposta é, não vamos mexer no tamanho da equipe. Vamos mexer na estrutura, na formação, no que cada um faz. Nós estamos fazendo mais com o mesmo recurso. A segunda, fazer a mesma coisa com a redução de recursos, é dizer, eu vou economizar, eu vou diminuir meu custo, mas vou entregar o mesmo resultado. E a última é o sonho, né? É eu dizer assim, eu tenho 4 vendedores, eu vou ter 2 agora, ainda vou vender mais. Aí é fantástico. Isso é produtividade. E o que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento é como ser mais produtivo em marketing, em finanças, em processos e em pessoas. Porque nesse momento, a gente está falando da produtividade operacional. Depois, eu vou falar da produtividade gerencial, aí a gente vai para uma outra coisa que talvez vocês não conheçam ainda. Bom, na produtividade operacional, a gente sempre fala, receita maior do que custo. É a nossa regra base. Então, quanto mais eu tiver de dinheiro, com menos custo, que é a lógica que a gente falou agora. Eu consegui vender mais com menos, consegui economizar, e eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês aqui. Primeiro, na área de marketing, e agora eu vou dar de maneira muito prática, serão 12 ações para vocês fazerem na empresa para aumentar a produtividade, 3 em cada uma delas, ok? Então é importante que vocês sinalizem aí, caso não compreendam alguma delas. Primeira coisa, na área de marketing, uma das coisas mais difíceis que a gente vai encontrar quando a gente fala de processo de venda é ter um processo de venda leve. O que significa isso? É não ter aquela dureza de vender, do cliente sempre acha caro, do cliente pesquisar com 10, com 20, com 30, com 40, do cliente trazer proposta de outra pessoa para comparar seu preço, do cliente barganhar com você, do cliente lhe ver como alguém menor do que ele. Só tem empresário nessa sala, portanto eu vou falar sem filtro. A nossa missão é fazer com que o cliente nos veja maior do que ele. A gente precisa que o cliente olhe para a gente e diga, cara, essa empresa não dá para pedir desconto. Cara, essa empresa eu tenho que esperar mesmo 2 dias para entregar. Cara, essa empresa eu tenho um esforço para adquirir esse produto, mas eu aceito, porque eu tenho percepção de valor. Todo mundo aqui já passou por uma situação de marcar alguma coisa com um profissional que você confia muito e ele disser, rapaz, eu só tenho uma agenda daqui a 2 meses. A pessoa do seu lado diz, não me faça com fulano. Não, eu vou esperar porque essa pessoa vale a espera. Nosso primeiro grande objetivo é fazer com que a nossa empresa tenha mais percepção de valor, que as pessoas desejem mais. E eu faço isso melhorando minha marca, eu faço isso melhorando minha embalagem, eu faço isso melhorando o treinamento da minha equipe, eu faço isso fazendo com que o lado externo do meu produto seja mais valioso. E muitas vezes a gente deixa isso de lado. Isso é ser produtivo. Do ponto de vista operacional, nós, enquanto gestores, precisamos olhar para o nosso negócio, olhar para o nosso espaço físico, olhar para a forma como a gente entrega o produto, olhar para a sacola que a gente entrega, olhar para a etiqueta, olhar para a farda do nosso vendedor, olhar para a forma como a gente produz uma propaganda e dizer, isso está ampliando ou diminuindo a percepção de valor? Será que quando eu olho para esse produto, eu acho que ele é mais caro ou menos caro? Toda vez que o cliente olhar para você e disser, ali dá para eu pedir desconto, ali dá para eu chorar, ali dá para eu...
Ou toda vez que o cliente disser, olha, eu gostei muito do seu serviço, eu gostei muito do seu orçamento, eu gostei muito do seu produto, mas tu anota aqui, só porque eu vou pesquisar aqui no vizinho, ninguém disse que vai pesquisar, né? Diz que vai almoçar, vai fazer outra coisa, mas está indo pesquisar, você está falhando na percepção de valor. Existe um momento ótimo, que é o cliente nem discutir. Claro que isso aí não existe, sempre haverá um cliente e outro que vai discutir. Mas quanto mais barganha o cliente tem com você, menor a sua percepção de valor. Então, nosso primeiro objetivo como gestor é começar a pensar, eu preciso ampliar a percepção de valor do meu serviço ou do meu produto. Isso não é atividade da sua equipe, isso é atividade sua, que você vai estruturar e passar para a sua equipe. Mas você precisa pensar nisso. Segunda coisa, reduzir CAC. O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. Reduzir o custo para adquirir um cliente. Tem empresas que têm processos de venda tão bem estruturados que conseguem adquirir clientes de forma muito simples. E isso aqui envolve custo com tráfego, isso aqui envolve custo com atendimento, isso aqui envolve fidelidade, recorrência, indicação. Que estratégias eu estou usando para que esse cliente venha até mim em um custo menor? Isso é algo que a gente geralmente não olha, porque a gente olha muito para o processo de venda como resultado. Vende muito ou vende pouco. Mas, às vezes, uma ação incrível não valeu a pena. Não, mas ela trouxe muito cliente. Mas o custo de adquirir esse cliente foi muito alto. A gente pode ser mais produtivo, quer dizer, pode ser mais barato trazer esse cliente. Perceba que parece que essas duas coisas são opostas, né? Porque de um lado eu disse invista, do outro lado eu disse tem como melhorar. Só que esse tem como melhorar não é de fazer uma embalagem inferior ou fazer nada disso. Isso é estruturar um processo comercial mais bem feito. Esse ano, tem uma notícia importante para dar para vocês. Esse ano, tem vários clientes que queriam muito comprar de vocês. Muito. Eles estavam desesperados para comprar de vocês, mas vocês não tinham um processo de venda. Porque quando eles chegaram no restaurante, na loja, na clínica, na escola, no salão de vocês, eles não tinham um processo para atender eles. E aí eles ficaram por ali e resolveram ir embora. Porque talvez quando eles falaram com vocês pelo WhatsApp, demorou tanto que ele desistiu. Ou talvez porque a sua equipe estava tão difícil de responder que não conseguiu. A falta de um processo estruturado faz com que nosso CAC, nosso custo de aquisição de cliente, seja muito alto. E pensar em estratégias de reduzir ele é uma forma de ser mais produtivo operacionalmente. E, por fim, otimizar ações de marketing. O que significa a palavra otimizar? Na gestão, otimizar significa fazer agora melhor do que foi feito ontem. Só que, normalmente, a gente faz uma ação de marketing e deixa para lá. Mês passado, aliás, mês retrasado, nós participamos de uma ação incrível na Clínica Romana, que vocês vão conhecer já já, com a nossa amiga Sandré, que foi o Outubro Rosa. Aliás, o dia do compromisso rosa, em alusão ao Outubro Rosa. Tivemos, inclusive, a participação de Renata lá. Foi um evento extraordinário, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Foi todo extraordinário. E aí a gente poderia dizer, foi massa. Foi. Mas a primeira coisa que eu e Sandré fizemos juntos, na mentoria seguinte, foi, vamos avaliar o evento. Porque foi ruim? Não. Porque o próximo precisa ser melhor. Só que muitas vezes a gente faz ações, e a gente pode estar falando em eventos, a gente pode estar falando em propaganda, pode estar falando em tráfego, pode estar falando em treinamento de cliente. A gente faz ações que depois a gente não avalia nada. Inclusive, vi aqui, rapaz, eu fui lá na Escola do Empreendedor, no evento Negócios Inteligentes, trouxe 10 brindes. Cadê a Elisandra? A Elisandra arrasou. Cadê a Elisandra, que eu não estou vendo ela? Está ali. A Elisandra disse, tem quantos brindes? Eu vou dar metade, vai ser meu. Fui aqui, trouxe um monte de brinde e no final ganhei nenhum cliente. Essa ação funcionou? Não. Claro que aqui é uma comunidade, é diferente, mas eu estou usando como exemplo. Vocês entenderam essa lógica? Pô, mas uma pessoa me indicou, tem um amigo, a pessoa chegou aqui lá em Elisandra, em janeiro, Elisandra. Vai chegar uma pessoa lá e vai dizer assim, Elisandra, eu vim aqui na escola Espaço Mulher, porque um amigo meu ganhou um presente em dezembro e foi me falar dessa empresa.
E aí eu moro aqui perto e tal, e eu vim, opa, olha o retorno da ação. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É preciso avaliar cada ação e melhorar na próxima. Bom, então, beleza. Na próxima, ela vai dizer assim, na próxima eu vou fazer isso e mais uma outra coisa. Fiz um treinamento de vendas, investi, não funcionou, na próxima eu vou fazer isso e mais outra coisa. Então, otimização de marketing. Eu sou mais produtivo toda vez que eu amplio a percepção de valor, que eu reduzo o meu CAC e que eu otimizo minhas ações, que eu avalio a ação. Fiz uma ação, eu sento, avalio como é que foi aquela ação e vou para a próxima. Se eu só fico fazendo ação de marketing, gastando, eu estou só jogando dinheiro fora. Talvez esteja até acertando, aleatoriamente, mas não tem como saber se estou acertando mesmo ou não. Em finanças, como ser mais produtivo na área de finanças? Estou preocupado agora se a Lisandra guardar os brindes. Não guarda não, viu, Lisandra? Aí dá um monte de cliente, o CAC vai ser alto. Aliás, o CAC vai ser baixo. Em finanças, como é que eu sou mais produtivo? Primeiro, você precisa, a partir de segunda-feira, sentar no seu escritório ou ir para outro canto. Se quiser usar o espaço da Escola do Empreendedor, está disponível. Saia do tumulto da sua empresa e mapeie custos invisíveis. O que são custos invisíveis? Avaria, taxa de cartão, desperdício, funcionário que não trabalha, eu tenho 5 funcionários, só 3 trabalham. Imposto, que eu não meço. Juros de algum adiantamento que eu fiz. Tudo isso são custos invisíveis. Mapear custos invisíveis me torna mais produtivo. Muitas vezes esse trabalho é o trabalho único que você precisaria fazer para se tornar mais produtivo. Segundo, revisar a sua precificação. Tem gente que morre de medo. Eita, meu Deus do céu, está chegando virada do ano, eu vou ter que aumentar meu preço. Todo mundo vai aumentar, está tudo certo. E talvez seu preço já esteja defasado. Nós tivemos há 2 anos atrás uma palestra incrível de Edilene e Harrington. Lembram? Falando sobre isso. E foi legal que Harrington fez um gráfico. E o gráfico dele era assim: os produtos que eu aumentei o preço, aumentou a venda. Estava lá, ele mostrou com dado. A gente morre de medo. Revise sua precificação. Revise sua precificação. E, por fim, controlar os indicadores. Isso aqui não é algo, assim como o do marketing, para ser feito agora. Isso é algo para ser feito periodicamente. Porque o seu setor financeiro, que para alguns aqui é você mesmo, para outros é uma pessoa ou um setor, não é um setor de contas a pagar e receber. Isso é uma parte do setor financeiro. O setor financeiro precisa fazer isso aqui, de forma periódica. Quais custos que a gente não está conseguindo mapear? Quais são, em que a gente está falhando na precificação? Que indicadores eu não estou estudando que eu preciso estudar melhor? Cícero deu uma palestra aqui no segundo negócio inteligente, né, Cícero? Sobre compras. Está disponível no YouTube, quem quiser assistir. Meu irmão, que palestra. Assistam depois. Sobre compras. E o foco da palestra dele foi, veja aí se eu estou correto no início, nós sempre nos preocupamos em como vender, mas poucas vezes nos preocupamos em como comprar. Não foi mais ou menos isso? E ele trouxe ali estratégias usadas da Michel Castanha para reduzir a avaria, para comprar melhor, para melhorar as rotas de entrega. Isso é tudo aqui, ó. A Michel Castanha, de lá para cá, já vendeu mais, já abriu, já fez um monte de coisa. Mas se nada disso tivesse feito, só em enxugar esses custos desnecessários, a produtividade já... E o que ele precisa fazer para isso? Ele precisa sair correndo, feito Alice, correndo de um lado para o outro? Não, ele precisa parar no escritório, sentar e analisar. E lá, e nós fomos juntos, lá atrás, no setor de avaria, e fomos levantando quanto tinha de avaria, quanto tinha disso, quanto tinha daquilo. Não precisa correr, é o contrário, se você correr, você não faz. Depois vai para de processos. E lembrem que isso é uma sequência, não vai cuidar do teu processo se tu nem vende, tá? Melhora teu CAC,
melhora a tua percepção de valor, depois vai cuidar do financeiro, vem para a parte de processo. Pensa nos processos chaves da tua empresa. O que é feito repetitivo? O que é feito de forma mal feito? O que cada um faz de um jeito diferente? O que não tem padrão? E você vai remodelar esses processos. Quando você começar a remodelar os processos, quer dizer, ver como ele é feito. Como é que eu faço, usar o exemplo de Nariane, que até apareceu ali naquela hora, como é que eu faço o atendimento ao meu cliente na hora que ele chega na minha escola? Nariane fez uma padronização lá. Mas talvez algumas pessoas digam, mas depende de quem for atender. Opa, vamos remodelar esse processo. Fulano é de um jeito. Agora eu não. Se for eu, então está tudo errado. Remodelar processos chaves. Pensa quais são os 5 processos principais do teu negócio. Você vai remodelar, você vai desenhar eles, pensar direitinho. Cara, como é que é o meu atendimento? É assim, assim. Isso aqui pode ser mais eficiente. Depois, elencou os processos, agora vamos automatizar. Tem setor na sua empresa que está em 2000 ou em 98. Gente, eu diria a vocês que mais da metade das coisas que você faz podem ser automatizadas. Existem processos que você vai mapear, que você vai ver que você está perdendo tempo, tem um funcionário para isso, e tem um sistema que faz sozinho. E você pagando uma pessoa ali aleatoriamente, que podia estar em outro lugar estratégico da sua empresa. E isso é ser mais produtivo. Pô, mas eu não tenho como investir em automatização. Gente, pelo amor de Deus, primeiro vocês têm. Conheço todo mundo aqui, vocês têm sim condições. Segundo, se não tiver, olhe de novo, porque existem automatizações que são quase de graça. E terceiro, olha para a produtividade. Quando você automatiza, você reduz custo. Por fim, que eu acho que é uma das grandes sacadas na área de processos, é focar em indicadores de eficiência. Todo mundo sabe como fazer meta para vendedor. É simples, né? Vende até tanto, vendeu até tanto. Tem gente que gosta de fazer progressivo, tem gente que gosta de fazer dividido por grupo, tem gente que gosta de fazer geral, global, bom. Mas e os indicadores de eficiência? E o teu estoque? E a galera da entrega? Como é que esse povo é remunerado por resultado? O vendedor é óbvio. Se ele vendeu, fulano vendeu 150 mil, o outro vendedor vendeu 200. Esse aqui ganha mais que beleza. Beleza. Mas e o entregador, que entrega mais rápido que o outro? E a pessoa da limpeza da sua loja, que tem melhorado, essa loja tem ficado cada vez mais bonita? E o pessoal da produção, que produz seu serviço, seu produto? A gente tem que pensar em indicadores de eficiência, porque você pode até não gostar, mas o salário que o seu funcionário ganha não o motiva, ele só o sustenta. Ouça de novo isso, porque isso é importante. O salário que o seu funcionário recebe não o motiva, ele só o sustenta. Isso é uma teoria chamada Teoria dos Dois Fatores, de um cara chamado Herzberg. Mas não precisaria ser uma teoria, porque se você raciocinar comigo, você vai encontrar na prática. O que motiva o seu funcionário é quando ele ganha mais, porque fez melhor. O salário do seu funcionário ele usa para pagar a conta, para pagar a feira, para pagar o aluguel dele, para pagar a moto. Mas o que faz ele se instigar e dizer, meu irmão, eu vou trabalhar? É quando ele pensa assim, sabe, tal coisa que eu não posso ter com o meu salário, eu vou ter, porque lá na empresa, se eu entregar mais rápido, eu ganho mais. Porque lá na empresa tem um tipo de divisão de lucros lá, que se a gente atingir tal coisa, todo mundo ganha. Porque lá na empresa, se tal coisa acontecer, eu ganho. Isso faz o cara se levantar e dizer, meu irmão, eu vou atrás. Motivação no trabalho é um esforço intencional. Minha diretora de endomarketing, a Eliette, conversamos sobre isso. É um esforço intencional que alguém faz no ambiente de trabalho para alcançar um resultado para a empresa. Mas tem uma partezinha desse conceito. Através da convicção de que esse resultado global trará para ele resultados individuais. O salário do seu funcionário, ele só
o sustenta. O que o motiva é indicadores de eficiência. Ele tem que ganhar algo por ter sido melhor, por ter sido mais pontual, por ter faltado menos, por ter entregado mais, por ter sido mais rápido. Agora, não aleatoriamente, de maneira estruturada. Mas ele precisa receber pela eficiência. Senão, você pode até não gostar dessa informação, mas ela está dada. Ela não é uma discussão, ela está dada. Ele vai entregar o que for a média. Ele vai entregar o que todo mundo entrega. Porque ele vai dizer, eu ganho R$2.000, o outro ganha 2.000. Ele não faz nada direito. Eu ralo aqui e a gente ganha igual. E o ser humano, naturalmente, mesmo que ele não pense racionalmente, ele vai se encostando e ele vai ficar igual ao primeiro. Isso é natural do ser humano. Talvez não seja dos empreendedores, por isso que a gente está aqui num sábado, ralando, procurando. Mas a maioria dos funcionários, eles vão pensar assim, pô, meu irmão, eu faço tudo rápido, perfeito, o cliente me adora, tal, e a gente ganha a mesma coisa? Ah, não, então eu vou me encostar aqui, igual a Cicrana aqui, que fica encostado o dia todinho. Sua equipe precisa ser remunerada por eficiência. Isso pode ser um prêmio trimestral, isso pode ser folga, isso pode ser... Bom, cada empresa vai fazer sua estratégia. Inclusive, para os mentorados, vamos desenvolver isso na mentoria para planejar para o próximo ano. Mas o fato é, se você não remunera por eficiência, você não consegue ser mais produtivo. Pesquisa de satisfação. Fizemos um dia desse, com um cliente. Um dos funcionários pipocou de elogio. Ele chegou no cara e deu um abraço e obrigado. Resultado? No próximo ano, esse cara vai ser encoxado de novo. Esse cara tem que ser premiado por isso. Fizemos uma pesquisa de satisfação e você se destacou diante dos outros. Por isso você vai receber um prêmio assim. Indicadores de eficiência. Lembrem dessa frase. Eu queria até que vocês anotassem essa frase, por favor. Todo mundo pega uma caneta aí e anota essa frase. A sua equipe não se motiva pelo salário. O salário apenas sustenta a sua equipe. A sua equipe não se motiva pelo salário. O salário apenas sustenta a sua equipe. Por fim, na área de pessoas, vamos fazer 3 ações aqui. Primeiro, profissionalizar processos de contratação. Qual é o grande gargalo de gestão de pessoas? Rotatividade. Você traz, treina, coloca para frente para o cliente, para produzir, para resolver, para fazer, dá 2, 3 meses e manda embora. Ou porque o cara vai embora, ou porque você mesmo já viu que não dá certo. Ou pior, fica lá com uma pessoa ruim. Bem ruim, passa 1 ano, 2 anos com pena de demitir. Olha, se tem um negócio que é para destruir uma empresa, é pena de demitir funcionário. Como é que eu sou mais produtivo? Processo profissional de contratação. Pode demorar, pode dar trabalho, pode ser mais complicado do que chamar a filha do vizinho, mas dá mais resultado. Segundo, executar programas de treinamento, construir uma sequência de treinamento. Não é assim, acho que vou dar um treinamento de treinamento ao cliente. Não, é agora, em dezembro, pegar o calendário do ano e organizar. Janeiro, treinamento sobre isso. Fevereiro, treinamento sobre isso. Março, treinamento sobre isso. Continuamente. Você não quer eficiência, não quer produtividade? Portanto, traga treinamento para a sua equipe. De maneira constante, organizada, estruturada. E, por fim, desenvolver lideranças. Eu queria que vocês pegassem agora essa tela que tem escrito produtividade operacional. E nós vamos ter aí 5 minutos. Coloca aqui para mim 5 minutos, por favor. Nós vamos ter aqui 5 minutos que eu queria que vocês preenchessem. Essa é uma matriz que está presente no livro A Estratégia do Oceano Azul. Eu super indico que vocês leiam esse livro. Eu acho que teve alguém aqui que já leu, inclusive, que eu comecei um dia desse. A estratégia... Ah, foi Isa. A estratégia do Oceano Azul reconstruiu a marca Rei dos Importados, né? Proposta de valor. E aí vocês vão pensar, o que eu preciso eliminar, através do que a gente conversou, das minhas ações? O que eu tenho feito que não tem trazido produtividade, portanto, eu vou deixar de fazer.
Matar, manter uma faca mesmo. Puf, acabou. Eu vou eliminar comportamentos na minha empresa que diminuem a produtividade. Segundo, coisas que eu vou reduzir. Que eu preciso, não vou eliminar de vez, mas eu preciso reduzir. Eu preciso fazer menos, eu preciso pensar menos nisso. Terceiro, coisas que eu vou elevar, que já existe, mas não está realmente organizado. Por exemplo, já existe um programa de treinamento, mas não está organizado. Eu vou elevar. Já existe comissão por produtividade, mas ainda muito organizado não. Eu vou elevar. Eu já tenho o costume de mapear custos invisíveis, mas é de 6 em 6 meses. Eu vou elevar. E aqui, coisas que eu vou criar. Pô, a Alexandre falou de percepção de valor. Eu vou criar uma nova estrutura de embalagem, de arrumação da minha loja, de organização. Beleza? Vamos lá. Bota a música aí para a gente se animar. Pelo menos um item de cada, tá, gente? Pode ser 50 de cada, mas pelo menos um. Vai ficar baixo mesmo. Para se concentrar mais. Show de bola! Não sei se vocês perceberam, mas essa é a versão remixada da nossa música, viu? Temos várias versões hoje. Daqui a pouco vai sair ela em shot. Eu queria que algum de vocês que tivessem disponibilidade e não tivessem problema com isso, que pudessem compartilhar com a gente. Alguém que pudesse compartilhar. Cara, eu entendi isso, para mim, a sacada principal dessa primeira palestra foi essa, e eu escrevi isso na minha matriz. Quem poderia falar aí? Levanta a mão. Vamos colocar todo mundo para falar hoje. Está todo mundo anotando ainda, não deu nem tempo de falar ainda. E aí, alguém poderia compartilhar? Felipe já se levantou ali, é para falar, não? Felipe disse, Alexandre, não me bote para falar lá, não, pelo amor de Deus. Aí já foi o primeiro, viu, Neide? Tem 20 segundos ainda para a gente fazer. Show, terminou o nosso tempo. Claro que isso aqui vocês vão ficar fazendo na vida de vocês, né? Que é só um momento de esforço intencional, tá? Porque se a gente não fizer o esforço intencional, acaba que a gente fica com a ideia para depois. Vai surgir, né? A gente teve uma roda de negócio sobre neurociência com o professor Marcelo Henrique, ele disse, quando você faz esforço intencional para alguma coisa, vem poucas ideias, mas quando você vai tomar banho, as ideias surgem, porque a mente começa a trabalhar naquilo. Então é claro que amanhã você vai correr na praia, como eu vou,
né? O Breno já me disse que é todo dia, mas eu vou correr na praia e tal, e vai vir a ideia. Não tem problema, você vai estar fazendo comida, você vai estar dormindo, vai acordar com a ideia. Mas é preciso o esforço intencional. Beleza? Eu vou... Sei que vocês estão no meu time, que é o começo, né? Na segunda palestra eu posso falar. Quer falar? Vivi. Aproveita e se apresenta aí. Oi, gente, bom dia. Primeira vez aqui também no evento. Vim convidada por Breno, que mudou minha vida também como personal, né? Hoje já consigo levantar, já consigo fazer um monte de coisa, antes não conseguia. Mas amei a palestra e em alguns momentos eu me vi na Alice, né? Por mais que a gente saiba que não pode, por mais que a gente saiba que a gente precisa correr, que a gente precisa fazer as coisas, mas o dia a dia, eu não sei se isso acontece comigo, mas eu sei que muitas mulheres têm essa questão de ser multitarefas. A gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Porque a nossa cabeça está muito focada, às vezes, no trabalho, mas muito em casa também e muitas outras coisas. Então, coloquei aqui eliminar, apesar de já tentar fazer isso, uma coisa de cada vez, e começar e terminar aquilo que eu comecei, mas, muitas vezes, eu caio nessa coisa de correr. Não só pelo dia a dia, que é bem agitado, bem estressante, pelo mundo de hoje. Se você parar de falar 1 minuto no WhatsApp, se você não responder, o cliente vai procurar outra pessoa. Então, você acaba tendo que ser ágil e ser rápida, né? E a gente acaba atropelando isso. Então, realmente, eu me senti, muitas vezes, como Alice, muitas vezes correndo. Inclusive, eu falo até para minhas confeiteiras, eu falo, você é uma confeiteira ocupada ou uma confeiteira produtiva? Isso. Porque a confeiteira ocupada, você faz, quando chega no final do dia, está cansada, olhou o que fez, não fez nada. Quer dizer, começou e não terminou, né? E a confeiteira produtiva é aquela que realmente faz aquilo, termina e chegou no final do dia, nem que tenha feito uma coisa. Então, tem dias que eu me sinto assim, a confeiteira ocupada, a empresária ocupada. Mas isso me chamou a atenção, coloquei aqui para eliminar. Massa. E aí, com certeza, eu vou botar em prática. Vivi, eu vou pedir para você colocar uma coisa aí no criar, caso você não tenha colocado ainda. Vamos ver. Ou caso você não faça ainda. É uma coisa muito simples, mas desafiadora demais, porque é um compromisso consigo. Chama-se expediente administrativo semanal. Isso não significa dizer que em algum momento da minha semana eu vou parar para organizar a minha empresa, não é isso. Você vai congelar, você vai determinar um turno. Quando eu digo, parece uma mentira, mas você só precisa de 4 horas por semana para administrar a sua empresa. Do ponto de vista gerencial. É claro que existem coisas operacionais que talvez ainda dependam de você por enquanto. Mas gerenciar, do que a gente está aprendendo aqui, você só precisa de 4 horas por semana. Portanto, se você escolher um dia, como é que eu vou escolher? De acordo com a sua demanda. Não precisa ser, tem que ser na sexta-feira, não. Mas que ele seja agenda. Não é 4 horas por semana, é segunda de 8 às 12. Ou quarta, 19 às 23. Que seja um dia fixo. Que a sua equipe saiba disso. Depois que você definir, você vai compartilhar isso com a sua equipe. Ó, pessoal, nesse horário, eu não tenho disponibilidade para atender demandas que podem ser atendidas à tarde. Isso é muito difícil. Eu comecei isso há 4 anos atrás, fiz uma pesquisa com os clientes, alguns estão aqui, e percebi que segunda-feira de manhã era um dia morto para mim. Porque a galera está nas suas demandas do começo de semana, e aí não precisam da escola do empreendedor na segunda-feira de manhã. Então eu disse, meu expediente administrativo é segunda de manhã. A primeira segunda de manhã foi desastrosa. O que teve de gente vindo de demanda, de problema, isso vai acontecer. A primeira vez que você disser, não, Alexandre, para mim, quinta-feira de manhã é o melhor horário. Na primeira quinta-feira já vai dar ruim. Não tem problema, você vai bater o pé e você vai congelar. Comunica a sua equipe, comunica fornecedores. Ah, veio alguém aqui, alguma empresa de alguma coisa, mostrar um insumo para você. Ela não atende na quinta de manhã. Se for preciso, saia do teu espaço de trabalho, faça em casa, faça no coworking, faça em outro local, num café. Mas essa ferramenta, depois de umas 4 semanas, a pessoa brigando consigo mesmo, ela é fantástica. Show, obrigado, viu? Você queria falar? Isa.
gente! Meu nome é Isabela, sou da empresa Redes Importados, para quem não conhece ainda. E um ponto, Ale, que me pegou muito quando você falou foi sobre a remuneração por eficiência, né? A gente já está há 10 anos aí, então isso foi uma coisa que a gente já pensou muito, meta, como agradar esses funcionários, e eles também se sentirem confortáveis em trabalhar lá, né, conosco, fazer parte da empresa Redes Importados. E a gente tem um funcionário em especial, que é o Rafael, que quando a gente não está, ele é os nossos olhos, né, nossos ouvidos, e a gente vem pensando justamente, recente agora, como que a gente poderia fazer para surpreender ele de um jeito diferente, agora no final desse ano, né? E assim, a gente pensa em várias coisas, a gente poderia dar isso, a gente poderia fazer aquilo, e se a gente resolve fazer isso aqui, mas no final, o que prendeu muito a gente é o que vai fazer diferença realmente para Rafael, né? O que seria algo assim que ele vai ganhar e ele vai ficar, nossa, isso aqui eu vou fazer isso que eu não poderia fazer. Então, ela vem muito da remuneração, realmente. Perfeito. No final, é o que move todos nós, né? E eu queria deixar esse recado. Às vezes, é muito interessante a gente olhar para quem está dentro, para que a gente não possa ter que trocar por alguém que, na verdade, está fora. Show. Bora, meu amigo Ale. Feedback de adulto é Pix. Perfeito. Elogio de adulto é Pix. Tem uma coisa importante aí, que é o seguinte. O que uma pessoa, um funcionário, quer em uma empresa? O funcionário, ele quer duas coisas da sua empresa. Ele quer estabilidade e esperança. Decora essas duas coisas, que vai fazer muita diferença para a forma como você gerencia as pessoas. As pessoas procuram trabalhar em uma empresa e não trabalhar de maneira autônoma, porque elas querem estabilidade e esperança. Estabilidade significa, eu vou ficar nessa empresa, eu vou me dedicar a essa empresa, se eu perceber que eu não tenho riscos com ela. Ela não está quebrando, ela não atrasa salário, ela não fica o tempo todo dizendo que está ruim, porque tem empresário que vai compartilhar com a equipe, né? Tá, as contas, meu Deus, a gente está quebrado. Aí eu, vixe, vamos embora daqui, vou pular desse barco. E está tudo certo, cada um tem suas contas para pagar. E estabilidade. E o segundo, que aí vai entrar no que Isa falou, é esperança. Eu preciso olhar para essa empresa como um espaço onde eu possa conquistar algo que eu sozinho não consigo. Eu preciso olhar para essa empresa e pensar, caramba, estando aqui, eu consigo alcançar este objetivo. E se o objetivo for pagar o aluguel, pagar a feira, pagar, não sei, qualquer que eu consigo. Então, o que Isa falou é fantástico. O Rafael é o gerente lá, inclusive eu falei com ele ontem, para ver um negócio lá. Eu disse, Rafa, eu sei que eu tenho que falar com o número do rei, mas eu gosto tanto de falar com você. O cara é show, vamos remunerar ele diferente. Show de bola. Bom dia, prazer estar aqui com a minha empresa, com Na Escola, aqui novamente no terceira edição, sempre crescendo. Todas as palestras são muito importantes. Então, eu vou falar um pouquinho do que Isabel falou, você já falou, sobre elevar. E tudo que você estava conversando aí, eu também tenho uma funcionária, a nossa escola está há 10 anos, e eu tenho uma funcionária com 10 anos que começou comigo. E é de extrema importância para a gente elevar esse padrão. Coloquei aqui em reduzir custos para todos, pensando em como eu posso elevar esse diferencial para esse profissional que está comigo, que confia e que tem esperança comigo. E o treinamento aqui foi esse. Na sentença, na lei em criar. Pessoa. Então, um treinamento para que ela se posicione melhor como gerente, como uma pessoa de confiança minha, além de presentes, ofertas, coisas que a gente já dá durante todo o ano. Mas esse treinamento é necessário para que ela cresça conosco também. Perfeito. Tá certo?